Olá pessoal, estou de volta aqui no canal hoje para a gente conversar sobre educação financeira. E aí, como criar a cultura de poupar? Mas hoje especificamente eu queria conversar com vocês sobre reserva de emergência. Então a primeira coisa que a gente deve adquirir é a cultura de poupar. Eu já falei no vídeo anterior e você pode conferir. E aí você vai poupar parte do que você recebe como seu salário. E não é essa onda de quando sobrar eu poupo. Não, você tem que poupar do primeiro dia. Do primeiro dia que você recebe seu salário, que ele cai na sua conta, você já sabe que aquele percentual de 15% e 20% serão destinados para a sua poupança, para os seus investimentos. Primeiro você se paga e depois o orçamento você vai compor exatamente com os 80% do seu salário. Parece uma questão difícil, mas não é. É apenas adquirir um hábito e entender que necessariamente isso lhe dará uma oportunidade de uma vida futura e também de uma vida presente muito mais tranquila. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre reserva de emergência. A primeira coisa que a gente tem que poupar é para compor a nossa reserva de emergência. E a reserva de emergência é aquele dinheiro que você deixa com liquidez, ou seja, você não vai colocar em um investimento que você vai precisar de 6 meses, 2 anos para poder resgatar aquele dinheiro. Reserva de emergência é aquele dinheiro que, você precisou, você vai lá no banco, na sua corretora e vai sacar esse dinheiro. E por que reserva de emergência? Reserva de emergência é para aquelas situações da vida da gente que mais tarde ou menos tarde pode acontecer. Um problema de uma saúde na família, uma necessidade urgente de trocar a máquina de lavar, a geladeira que pifou. Outro ponto importante para a reserva de emergência, de repente você fica desempregado, você é demitido. E aí, como será o dia seguinte? Então essa reserva de emergência é necessária para essas horas difíceis, para que você não tenha que bater na porta dos bancos, na porta dos agiotas e se endividar ainda mais, porque enquanto o banco paga um juro muito módico, pequeno para os seus investimentos, mas para cobrar do seu empréstimo, os juros são exorbitantes. Se você entrar em financiamentos e empréstimos bancários, essas dívidas rolarão e virarão uma bola de neve. Então por isso que um ponto importante é compor a reserva de emergência. Antes de pensar em qualquer investimento, você vai compor a reserva de emergência. E qual é o valor para a reserva de emergência? Segundo os estudiosos da área financeira, a reserva de emergência deve corresponder a 6 meses, ou melhor, até 12 meses do seu salário. Então vamos supor que você receba R$1.000 por mês. Você teria que ter uma reserva de emergência de R$6.000. Se você recebe R$5.000 por mês, você terá que ter uma reserva de emergência de R$30.000 por mês. Exatamente isso para lhe dar tranquilidade. Caso você fique desempregado, você manter o seu padrão de vida enquanto arruma um novo emprego. Mas aí, claro, você vai compor a reserva de emergência, vai poupar durante um determinado período do tempo e quando você chegar a esse valor que atingiu de 6 a 12 meses do seu salário, aí só então, a partir dos demais valores que você naturalmente irá retirar do seu salário, é que você vai pensar em investimentos. Então a primeira questão é compor a reserva de emergência. Não adianta comprar um carro, não adianta se endividar com o financiamento de uma casa própria, não adianta você querer investir na bolsa, em outros ativos financeiros, sem que antes você não tenha a composição de sua reserva de emergência. É ela que vai ser acionada naqueles momentos mais difíceis para que você não caia na mão do agiota, não caia na mão do banco e com juros escorçantes você vai assumir uma dívida muito maior. Agora, quando eu componho essa reserva de emergência, onde eu devo colocar o meu dinheiro, já que essa reserva de emergência é para que eu possa utilizar de imediato? Então, naturalmente, tem que ser em um investimento que tenha retorno imediato. E aí eu sugeriria para vocês, para essa composição da reserva de emergência, que você pode deixar, por exemplo, 20% daquele valor. Vamos supor que você tem R$100.000 para facilitar aqui a conta, ou então R$10.000 na reserva de emergência. Você deixaria 20%, R$2.000 na poupança. Eu já disse para vocês que a poupança não é investimento, mas como ela tem
uma facilidade, embora não tenha a liquidez diária, né? Porque você, se de repente tirar o seu dinheiro antes do aniversário da poupança, você recebe ela sem nenhuma rentabilidade, mas aí mesmo assim você deixa um valor módico na poupança, porque se você prezar aquele dinheiro à noite no hospital ou para uma circunstância, qualquer outro ativo você vai prezar de no mínimo 24 horas para resgatar esse dinheiro. A poupança não, você passa do seu banco, da sua conta, direto para, né, para o serviço que você pretende fazer com urgência imediata, mas apenas 20%. Aconselharia que 60% desse valor, os R$ 6.000, você colocaria no Tesouro Selic. Né? É um título do governo federal que ele rende o equivalente a 100% do CDI, que está dando hoje em torno de 6,5% ao ano. Muito melhor do que a poupança. A poupança hoje deve ter um rendimento aproximado de 70% do CDI, enquanto o Tesouro Selic tem de 100% do CDI. Você vai ter uma rentabilidade diária no Tesouro Selic e fica pronto também o entendimento de que logo que você precisa, você resgata do Tesouro Selic em 24 horas. Né? Além disso, você pode deixar, eu já coloquei 60 com mais 20, 80, 20% em, por exemplo, um CDB com liquidez diária, ou então uma letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, né? Você pode, que essa aí a não ter nem incidência de imposto de renda, você deixaria os outros R$ 2.000. Então, entendendo, a reserva de emergência, após ela ser composta, ela é um dinheiro que você precisa ou necessita imediatamente. Por isso, ela tem que ficar locada em ativos que você possa resgatar a qualquer momento. Um exemplo disso, 20% você deixa na velha poupança, deixe 60% no Tesouro Selic, que aí depois eu vou falar para vocês como é que vocês podem fazer esse investimento em Tesouro Selic, que é muito simples, você pode fazer pelo seu banco, pela corretora, né? E deixa mais uns 20% em um CDB, um LCI, um LCA, ou outro ativo, por exemplo, um fundo de DI. Mas é mais ou menos isso. Depois que você compõe essa reserva de emergência, que você tem um colchão financeiro para uma necessidade urgente, aí é que você vai pensar o próximo passo, que é, agora sim, trabalhar seu dinheiro para que ele trabalhe em seu favor e não você trabalhar para ele. Aí nós vamos falar sobre investimentos, mas isso a gente conversa no outro vídeo. Fique de olho e com certeza com essas dicas você terá mais tranquilidade e mais serenidade. Até o próximo.